Querida irmã, querido irmão, você que nos acompanha nesse nosso culto da palavra, nosso culto de oração das quartas-feiras, aqui pelo nosso canal da ICM Brasil, pelo nosso Facebook, a nossa fanpage do Facebook. Todas as quartas-feiras nós temos o culto da palavra, porque exatamente é o momento de oração que gira em torno da palavra de Deus, que gira em torno daquilo que o Senhor nos tem proposto através da experiência das muitas pessoas, milhões de pessoas que tiveram suas experiências relatadas na Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos retirar um trecho do Evangelho proposto pelo lecionário, e o trecho do Evangelho de hoje está em João, no capítulo 8, versículos do 31 ao 42. Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 31 ao 42. E assim nos diz o Evangelho de hoje. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e discípulas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: Não nascemos da prostituição, temos só um pai, Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje ele começa com um trecho muito conhecido das palavras de Jesus, em que Jesus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Esse trecho ele é muito usado, muito conhecido porque é muito usado. Mas o uso desse trecho, ele muitas vezes é deturpado em prol de pseudo-verdades, em prol de verdadeiras mentiras. Jesus, quando fala e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando de si mesmo. Jesus é a verdade, porque o testemunho de Jesus é verdadeiro, e é isso que ele vai explicar aos seus interlocutores, que aqui o evangelista João nos coloca que são os judeus, o povo judeu como um todo, e aí compreendido principalmente entre aqueles que haviam crido em Jesus e aqueles que ainda duvidavam dele e queriam condená-lo de alguma forma. E aí nota-se principalmente fariseus e saduceus. Jesus então começa a travar um diálogo com eles, muito parecido com uma discussão acalorada, em que Jesus vai dizendo que conhecereis a verdade vos libertará, e mais adiante no versículo, isso no versículo 32, e mais adiante no versículo 36, ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Ele vai então afirmar, ele vai confirmar essa verdade.
E aí, então, nessa confirmação da verdade, Jesus, então, começa a tecer um diálogo com o povo judeu, exatamente para dizer que a verdade não é um enunciado de palavras, não é um emaranhado de coisas, nem muito menos um sistema estrutural. Mas a verdade é uma pessoa, a verdade é Ele próprio, a verdade é Jesus. E por que Jesus vai falar que Ele é a verdade? Por conta do seu testemunho de vida, do seu testemunho de amor. E aí é por isso que ele vai insistir reiteradamente, né? Se fosseis filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me. E aí Jesus vai dizer o porquê que eles não estão na verdade. Os judeus não entendem. Como pode dizer que nós vamos ser livres? Nós já somos livres. E aí Jesus vai dizer para eles e elas: não, vocês não são livres porque vocês têm dentro dos vossos corações a morte. Vocês procuram matar-me. Vocês procuram matar o amor. E aí ressoa muito o que Francisco de Assis falava: o amor não é amado. E ainda hoje nós temos essa vivência muito prática. O amor não é amado. E se o amor não é amado, a verdade não é praticada. E se a verdade não é praticada, a liberdade não existe. É essa a lógica do pensamento de Jesus, é essa a lógica do reino de Deus que Jesus deseja implantar. Boa noite, querido irmão Otávio. Seja bem-vindo a esse momento de oração ao vivo. Então, nesse travar de Jesus e nesse versículo inicial, praticamente inicial, que é e conhecereis a verdade vos libertará, quando ele é tirado de contexto, ele é usado para apregoar muitas mentiras. E nós sabemos muito bem que ele tem sido usado para validar, para reforçar e para corroborar muitas mentiras. Ele foi usado, e usando aí, obviamente, o santo nome de Deus em vão, em espaço de campanha política. Ele é usado em muitas igrejas para defender pessoas que defendem a morte, que roubam a população brasileira. Essa é uma verdade, infelizmente cruel que a gente tem vivenciado. E aí esse versículo, e conhecereis a verdade vos libertará, se torna um versículo de aprisionamento. Se torna um versículo em que ocorre um verdadeiro aprisionar de pessoas. Essa verdade, Jesus vai nos dizer que Ele é a verdade. Nós estamos também tendo um pouco de problema de conexão devido ao temporal que cai nesse momento em Fortaleza. É uma tempestade e daqui eu vejo muitos relâmpagos, né? Acompanhados de trovões também lá fora, e qualquer instabilidade na rede, tá? Por favor, perdoem-nos, tá? Então, estávamos falando que de fato a verdade, ela não é um enunciado de coisas, ela não é um sistema estrutural, ela não é um regime político, ela não é uma forma de governar, ela não é um governo, ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E essa pessoa que é Jesus é a nossa meta de vida. O ser humano, assim como Jesus é um ser humano de verdade. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, Jesus diz: conhecerei a minha índole e conhecereis quem eu sou. E aí vocês serão plenamente livres para serem quem vocês são e para explorarem dentro de vocês a capacidade máxima que vocês têm de amar, a capacidade máxima que vocês têm de perdoar, a capacidade máxima que vocês têm de serem misericordiosos e misericordiosos, a capacidade que vocês têm de serem humanamente divinos. É isso que Jesus vai nos nortear e quer nos dizer com isso, e é por isso que ele diz: se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, exatamente porque a verdade passa
por mirar no exemplo de Jesus e seguir segundo a sua índole, o seu amor, segundo a sua vida e a sua misericórdia. Assim que nós possamos, através desse trecho do Evangelho que nós lemos hoje, pensar nesse Deus que nos ama integralmente, que nos teceu como nós somos, e que na verdade e que pensarmos também que ao descobrirmos a verdade do nosso ser, a verdade da nossa vida, a verdade dos nossos corações, é aí que está a chave para a verdadeira felicidade. Porque quando nós descobrimos a verdade de nós mesmos, que nós deixamos a índole de Jesus, de Nazaré, tomar de conta do nosso coração, e assim nós podemos viver em plenitude aquilo que Jesus disse para nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Muitas vezes nós não estamos preparados para sermos livres, porque a liberdade pressupõe não uma libertinagem, mas pressupõe uma responsabilidade sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos e sobre as outras pessoas, bem como também as outras coisas e com a natureza também. É a partir dessa liberdade que o Senhor quer que vivamos. Vem, Senhor, e faz-nos verdadeiramente livres. Faz-nos, Senhor, e ajuda-nos a que nós viremos no exemplo humano de Jesus, da humanidade pura, simples e sincera de Jesus. E que ao mirarmos nesse exemplo, Senhor, nós possamos constantemente crescer em vida e em verdade e nos tornarmos cada vez mais livres, libertas e libertos no amor do Senhor. Coloque para o Senhor em oração essa intenção. Senhor, liberta-me daquilo que me aprisiona. E muitas vezes o que me aprisiona é aquilo que disseram de mim. São os julgamentos e juízos que já fizeram de mim e que foram colocados em minha face e que disseram para mim, manchando assim toda a minha autoestima e a minha autoimagem, e assim denegrindo a imagem e semelhança de Deus que sou eu, uma imagem e semelhança linda, perfeita e verdadeira. Senhor, dai-nos a graça de vermos nessa verdade. Que a nossa alegria, Senhor, seja verdadeira. Que a nossa tristeza, Senhor, seja verdadeira. Que a nossa luta cotidiana seja verdadeira. Que os nossos relacionamentos, Senhor, sejam verdadeiros. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua verdade. Verdade que nos salva e que nos liberta. Derrama sobre nós, Senhor, o Espírito de Jesus de Nazaré, para que nós sejamos livres, libertas e libertos pelo Teu amor. Bendito e louvado seja Deus, que mesmo em meio à tormenta que cai lá fora, com a chuva com muito vento, com muitos relâmpagos, o Senhor nos permitiu chegar até aqui, ao final do nosso momento de oração. E para finalizarmos esse momento, convido você que está nos acompanhando agora ao vivo e também a você que nos acompanhará posteriormente quando ver esse vídeo gravado na nossa página da ICM Fortaleza do Facebook. Vamos orar juntos, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ajude-nos a continuar esse ministério de evangelização das pessoas que mais precisam de Deus, porque o Senhor veio para curar os feridos e não para os que acham que têm saúde, como Jesus mesmo disse. Ajude-nos
Você pode nos ajudar com o Pix, icm.fortal@gmail.com. Faça um Pix de qualquer valor para que nós possamos nos manter na outra casa coletiva que nos acolhe com muito amor e carinho, para que nós possamos continuar colaborando com a outra casa coletiva, para que eles possam continuar tendo seu sustento também lá, assim como nós também precisamos ter o nosso sustento e expandir as nossas ações. Voltar a termos o nível de ações missionárias que tínhamos antes da pandemia. Esse é um sonho nosso que o Senhor com certeza nos ajudará a realizar ainda nesse ano de 2022. Você também é partícipe dessa obra. Ajude-nos. Todas as quartas-feiras, nosso culto da palavra aqui na fanpage ICM Fortaleza no Facebook. Todos os sábados, às 17 horas, a nossa tardezinha da ICM, na nossa atual sede, que fica situada à rua Instituto do Ceará, número 164, no Benfica, próximo à estação Benfica do metrô, muito próximo à Avenida da Universidade, ao lado da Faculdade de Economia da UFC, e também próximo à Avenida Domingos Olímpico, com fácil acesso de ônibus, metrô e outros modais de transporte, inclusive bicicleta. Você é nossa convidada, nosso convidado, nossa convidade, todos os sábados, presencialmente, às 17 horas. Neste domingo estaremos iniciando nossa jornada da Semana Santa. Conto com a presença de todas e todos vocês. Uma boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Boa noite, querido irmão Otávio, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui. Que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, hoje e sempre.